E aí galera, aqui quem fala é o Lipex. E hoje eu decidi gravar esse vídeo para bater um papo com vocês, compartilhar algumas experiências e, na medida do possível, dar algumas dicas sobre o assunto compra e venda de carros. Há um bom tempo atrás eu comentei bem por cima sobre alguns casos que eu fiz no escritório e eu prometi para vocês gravar um vídeo específico contando, dando algumas dicas para vocês tomarem cuidado, seja para comprar ou seja para vender um carro, certo? Então eu vou aproveitar hoje que eu deixei a GoPro dentro da mochila aqui. Então vou aproveitar para gravar e bater um papo com vocês. E eu prometo também que eu vou gravar como se fosse uma saga, alguns episódios falando sobre compra, dando algumas dicas de compra, especificamente do Corsa. Vai ter episódio que vai servir para todos os carros, sobre documentação, o que se deve olhar. Aí depois eu faço um outro episódio falando sobre funilaria. E para finalizar eu faço um falando sobre os problemas crônicos, o que deve se olhar na hora de comprar um Corsinha. Mas para esses vídeos que são mais específicos, precisa de uma técnica, de um conhecimento muito mais apurado para não falar asneira, eu vou tentar trazer um mecânico, um colega meu, para falar sobre esse assunto, beleza? Então vamos começar pelo caso de fraude que teve na hora da compra. Bem, pessoal, uma dica que eu posso dar para vocês sempre que vocês forem olhar um carro para comprar, seja um carro seminovo, um carro mais antigo, observe muito bem as plataformas que você for pesquisar o carro. Hoje, com a facilidade, você encontra aí diversas plataformas que trabalham no sentido de classificados de automóveis. Você tem Mercado Livre, o OLX, Web Motors, o Autoline, diversas plataformas. E com essa facilidade que você tem de anunciar um carro, basicamente você precisa fazer um cadastro, upar as fotos do carro e colocar um e-mail e um telefone para contato. E com essa facilidade, os estelionatários, meu amigo, eles se fazem a festa, pessoal. Teve um caso recente que até perdi o rumo agora com essa buzina aí. Um caso recente no escritório que eu peguei de um rapaz que ele entrou na plataforma no LX para fazer uma pesquisa de uma motocicleta para comprar. Então, ele encontrou uma moto com as especificações que ele queria, na faixa de valor que ele queria, e entrou em contato com um suposto vendedor. Acontece o quê? Entrou em negociação com um suposto vendedor, no entanto ele continuou pesquisando mais motos. Ele encontrou um anúncio da mesma moto, as mesmas especificações, fotografias, e ficou naquela dúvida, né? Entrou em contato e olha essa história, pessoal, que aconteceu. Esse estelionatário, ele entrou em contato com o vendedor oficial, com o vendedor original, e se passou como revendedor. Ele disse: ó, eu sou revendedor, eu vendo carros, motos, e se você quiser que eu venda seu carro para facilitar, eu vou pedir um pouquinho a mais para ter essa margem de lucro. Então eu vou precisar que você me encaminhe as fotos dos documentos. E para facilitar a venda, se alguém perguntar para você, pode confirmar que eu sou o seu primo, que eu tô fazendo esse favor. E quando você fala que é parente, é muito mais fácil. Então ele inventou toda essa história, fez essa lavagem cerebral nos dois. Então o meu cliente, o primeiro contato foi com o estelionatário. Então ele fez uma conversa. Pessoal, os caras têm um dom que vocês não têm noção de venda. Mandou foto do documento. Pra vocês terem noção, ele marcou uma data pro vendedor oficial ir junto com ele e o comprador. Acontece o que? Chegou nessa data, ele arrumou uma desculpa que iria se atrasar, que a mulher dele passou mal, que os dois poderiam dar continuidade no cartório e fazer o depósito na conta dele para adiantar o assunto, e ele só chegar e fazer o trâmite junto com eles.
pessoal, é claro, existem, se você pegar assim de forma bem tranquila, fazer uma análise sem aquela afobação, emoção na hora da compra, dá para perceber vários erros. Mas no final das contas, no final do dia, o meu cliente fez o depósito na conta do estelionatário, o vendedor da moto transferiu o documento para o meu cliente e o estelionatário sumiu. Só que quando eles perceberam, o meu cliente e o vendedor, eles entraram em contato com o gerente do banco e graças a Deus eles conseguiram bloquear a tempo essa quantia. É claro que existem alguns bancos que possuem um departamento antifraude. Então, dependendo da movimentação da conta e do valor que você deposita, eles fazem um bloqueio temporário, às vezes de 1 hora, 2 horas. Só que eles descobriram a tempo e conseguiram proceder com um bloqueio. Então, pessoal, é complicado. Aí depois eu tive que entrar com uma ação judicial, um pedido de liminar para manter o bloqueio. E no final, com a sentença, fazer a restituição. Demora mais ou menos de 6 a 1 ano, porque a justiça é muito morosa e às vezes o escritório que é terceirizado do banco enrola, apresenta a defesa, porque geralmente eles ganham por processos ativos. Enquanto mais tempo ficar um processo ativo no nome deles, mais dinheiro eles ganham. Então, uma dica que eu posso dar para vocês que forem pesquisar carros seminovos nessas plataformas, fique sempre atento se não existe mais de um anúncio com contatos diferentes do mesmo veículo. Outra coisa que é muito comum de se ver nessas plataformas é você encontrar um carro muito bem conservado mesmo e com um preço bem inferior do praticado no mercado. Um exemplo que eu posso citar é o do Corsa. Ali você encontra um Corsa de 7, 8 mil. É um Corsa normal, não é um Corsa colecionável, placa preta, nada fora do normal. Essa é a média do mercado. E existem alguns anúncios que você, pô, que carro inteiro, tá zerado, por 5 mil reais, 6 mil reais. Pessoal, 95% de chance de ser um anúncio fraudulento. Então, vocês têm que ficar muito atento a esses pontos. Um outro caso, pessoal, na hora de vender que aconteceu também com uma cliente minha, ela, por não ser conhecedora dos trâmites de venda de um carro, ela não conhece nada de carro. Na época ela tinha um New Civic, ela deixou esse New Civic consignado em uma agência de seminovos para fazer a venda, só que os caras pediram o CRLV e o CRV, ponto. Ela deixou com eles, não fez nenhum tipo de contrato. Nossa, eu juro que eu ouvi um barulho de turbina. Ela não fez nenhum contrato de consignação. Olha que Jaguar bonito. Não fez nenhum contrato de consignação. Não fez exatamente nada. Deixou o carro lá. O que aconteceu? Entraram em contato com ela, os supostos vendedores aí disseram que venderam o carro, queriam depositar depois de 30 dias. Só que depois de 2 meses ela recebeu uma ligação do DEIC, do Departamento de Assalto a Bancos, sendo que o carro dela foi utilizado em um assalto a um banco bem famoso aí, um assalto pesado, galera. Um pessoal de quadrilha aqui de São Paulo, de cidade, usaram o carro em assalto ao banco, foram pegos e, para infelicidade da cliente, o carro ainda estava no nome dela, ela não recebeu dinheiro algum. Para ela provar que ela não fazia parte da quadrilha, que ela não tinha nenhum tipo de envolvimento, vocês já perceberam o enrosco que é, né? Até explicar que focinho de porco não é tomada é muito complicado. Imagine o desgaste que ela teve, a preocupação, os dias que ela ficou sem dormir, fora os outros prejuízos que ela sofreu. Pelo carro estar ainda no nome dela, continuou sendo cobrado IPVA, o carro estava no pátio, então veio estadia de pátio, guincho, IPVA. Ela foi tentar financiar o imóvel, descobriu que tinha protesto devido à dívida ativa, à execução fiscal, um valor já elevado. Então, pessoal, ela tomou muito prejuízo. E teve o desgaste todo, aquela demora para explicar, provar que ela não fazia parte, não tinha nenhum tipo de envolvimento. É desgastante, ainda mais para quem não está acostumado a vivenciar o judiciário, ir ao fórum, participar de audiência. É um clima, principalmente no criminal, é um clima mais pesado. Então, pessoal, é difícil. Às vezes a gente, na confiança, na emoção,
fazemos as coisas sem pensar muito bem, sem tomar todas as precauções e acaba sofrendo um grande problema desse. Então, pra vocês terem noção, depois de muito tempo eu consegui resolver o problema dela, consegui tirar o carro do pátio. Acontece o quê? Ela demorou muito pra ir atrás de um advogado, porque até ela descobrir, até entender como funcionava, ela demorou. Quando eu consegui a decisão pra retirar o carro, consegui a isenção das custas do pátio pra ela, do guincho, infelizmente o carro já estava muito tempo parado. Quando essas apreensões ocorrem, os carros ficam em pátios conveniados com o Poder Judiciário. Nesse caso foi um lá pro lado da Penha, aqui em São Paulo. O carro estava detonado, embaixo de chuva, sol. O carro não funcionava mais, pintura toda queimada, elétrica, tudo corroída. Não tinha salvação, pessoal. Tava todo amassado, detonado. Eu recomendei até pra ela foi vender o carro como sucata, porque o Estado não dava pra dar um up no carro e para vender posteriormente, né? Fora desgosto, então, né? Pessoal, tem diversas coisas. Na hora que você for comprar um carro, peça toda a documentação. Se você tiver a oportunidade do cautelar para puxar toda a documentação, se existe alguma restrição judicial, se existe dívida. Pessoal, hoje no mercado existem diversas soluções que você encontra aí para ajudar. Uma pré-compra. É claro que dependendo do valor do carro e do valor desse serviço, às vezes não compensa. Então faça um básico no site do Tribunal de Justiça, peça o documento do carro, do dono, tente puxar certidões, que as certidões são gratuitas, para ver se não tem nenhum processo opondo alguma restrição ao veículo, se ele não está atrelado a nenhum processo criminal. Outra coisa, veja sempre se a pessoa que está se apresentando como dono, proprietário, o documento do carro constam as mesmas informações. São esses detalhes que às vezes passa despercebido, que nós temos que prestar atenção, pessoal. E para vender o carro é a mesma coisa, pessoal. Se possível, faça um contrato. Se você conhecer alguma pessoa que tenha conhecimento, peça ajuda. Ou se não conhecer ninguém, pesquise no Google mesmo, faça um contratinho informando sobre os dados do veículo, os dados do comprador, a data que o veículo foi entregue, um prazo para fazer a transferência do veículo. Porque é aquele exemplo básico. Por exemplo, eu vendi o carro hoje às 15 horas. A pessoa fez o depósito, eu fui no cartório, assinei o DOC, conheci a firma. Porém, o carro ainda está no meu nome, no órgão, no Detran. Então, se às 16h45 essa pessoa levar uma multa, usar o carro em algum assalto, ou atropelar alguém, ou fugir, alguma coisa assim, o ônus vai recair sobre quem? Sobre você, porque o carro ainda está no seu nome. Então, se você não tiver nada como comprovar que o carro foi entregue tal hora, no dia X, ano tal, horário tal, vai ser muito difícil você conseguir provar. Então, pessoal, é muita coisa. Eu, como trabalho nessa área jurídica, eu já vi cada coisa, já fiz cada coisa, que às vezes até o pessoal brinca que eu sou chato demais, que eu quero que tudo assinado. O problema é que a gente acha que nunca vai acontecer conosco, né? Sempre com o vizinho, com pessoa X. Mas quando acontece com nós ou com alguém da família, a gente leva aquele choque de realidade, né, galera? Então é bem complicado. Então é isso aí, pessoal. Foi mais um bate-papo para vocês ficarem atentos, seja para comprar ou até mesmo para vender um carro. Não confie em conversinha, porque estelionatário 171, pessoal, poxa vida, os caras manjam muito, tem uma lábia que, meu Deus do céu. E qualquer um aí está sujeito a cair, né? Nunca é 100% de certeza que você vai evitar. Outra coisa que está acontecendo muito, nossa, o sol tá muito forte, com leilão. Leilão, os caras estão fazendo site falso, eles fazem tudo perfeito. Você entra em contato, arremata, até carta de arrematação com leiloeiro cadastrado eles fazem, pessoal. É claro que tem algumas coisas que você consegue observar. Por exemplo, você pega a conta, um leilão tem CNPJ, razão social. Aí você vai verificar, eles pedem para fazer o depósito muitas das vezes em um CPF, em um laranja. Então é um ponto a ficar muito bem atento aí,
porque isso não existe, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas, das histórias. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @lipex em vez do i, é o número 1. Se alguém tiver alguma dúvida, basta deixar abaixo nos comentários, certo? Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu e farou!